Convido os irmãos a estarem abrindo as Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 21 ao 43. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. É um texto bem conhecido. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ele para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava por todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha se tratando com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o está apertando por todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados na casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: "Talitá cumi." Isso quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Amém? Bom, como eu disse, esse é um texto bem conhecido, a cura da filha de Jairo. E já faz um tempo que Deus me deu esse texto. Eu não sabia exatamente quando eu ia usá-lo, mas ficou ali guardadinho. Então surgiu a oportunidade de eu vir estar trazendo a mensagem para os irmãos essa noite. Passando um pouquinho pelo texto, Deus foi falando várias coisas comigo. E eu queria compartilhar isso com a igreja, começando desde o princípio. Então, a palavra diz que Jairo chegou aos pés de Jesus, clamando que ele curasse a sua filha que estava enferma. E esse é um primeiro ponto que me chama a atenção, porque quando Jairo chega aos pés de Jesus, a palavra fala que ele se joga. E nesse momento, Jairo estava completamente desarmado. Ele não tinha mais nenhuma ferramenta na mão dele que pudesse o ajudar ou que pudesse trazer algum alívio para ele. Ele só tinha uma certeza, e essa certeza era de quem poderia ajudá-lo, que era o próprio Jesus Cristo. E, continuando um pouquinho no texto, a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. E, para mim, esse texto todo, em que conta, do livro de Marcos, em que conta sobre Jairo e sua filha e a mulher do fluxo de sangue, é basicamente uma aula sobre fé sendo aplicada na prática.
Por quê? Lá no livro de Hebreus 11:1, fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Beleza. E isso eu acho que na teoria todo mundo sabe. Mas vendo isso sendo aplicado na prática, é uma história completamente diferente. E nesse texto ele mostra pra gente o que é realmente a fé. E, bom, para quem já me viu trazer algumas mensagens outra vez, sabe que eu gosto de dar temas, nomes às pregações, e essa seria a prática da fé. Porque nesse texto é exatamente isso que nós vemos. 2 pessoas que colocaram em prática a sua fé. Bom, então como eu estava dizendo, continuando no texto, a Bíblia descreve a mulher do fluxo de sangue contínuo. A Bíblia fala que ela tinha uma hemorragia e que foi curada. Mas a Bíblia dá um detalhe bem interessante para a gente. A Bíblia fala que ela tinha gasto tudo o que tinha com médicos em busca de uma cura. E, na verdade, ela não encontrou essa cura. A palavra fala ali que, muito pelo contrário, os médicos, tudo o que ela procurou, na verdade, acabou fazendo ela sofrer mais. E isso é um ponto que me trouxe um alerta estudando esse texto. Porque quantas vezes nós deixamos Jesus, nós deixamos o nosso Senhor quase como uma última alternativa. Pensando por um lado um pouco mais racional, se a princípio essa mulher tivesse buscado a cura em Jesus, não teria sido muito mais fácil? Mas a Bíblia fala para nós que ela gastou tudo que tinha, ou seja, ela usou todos os recursos que ela tinha. E depois, quer dizer, melhor dizendo, agora ela se achega aos pés de Jesus e a fé dela é tão grande que ela crê que ela não precisa nem mesmo ter uma interação direta com Cristo, digamos assim, de olhar nos olhos deles e conversar, mas que simplesmente tocar nas vestes dele é mais do que o suficiente para que ela seja curada. E, na verdade, é isso que acontece. Ela simplesmente toca nas vestes de Jesus. Neste momento, Jesus sente que dele saiu o poder e, em busca dessa mulher, a encontra ali. A Bíblia fala também que ela se colocou diante dele com medo. E Jesus fala que ela não precisa ter medo, que a fé dela a curou e que ela podia ir em paz. E, sabe, trazendo isso um pouco para a nossa vida, eu fiquei pensando em quantas vezes eu tentei fazer tantas coisas através do poder da minha mão e às vezes ainda tento e me esqueço ou, por algum motivo, simplesmente não chego aos pés de Jesus e, com um ato de fé, peço para que Ele tome o controle de todas as coisas. E por que eu falei que isso me chamou tanta atenção? Porque eu acho que quando nós fazemos isso uma vez ou 2 vezes, aquele tempo em que a gente está aprendendo como é que as coisas funcionam, é até entendível. Só que parece que nós sempre estamos fazendo isso. Ou só é eu que tenho essa impressão? E parece que sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é tentar resolver e nós gastamos todo o nosso esforço, nós gastamos o nosso tempo, nós nos desgastamos tentando arrumar uma cura, tentando arrumar uma forma de que as coisas se resolvam, enquanto, na verdade, nada do que nós fizermos vai adiantar, porque quem tem o poder, quem tem a cura, quem tem poder para tratar todas as coisas é Jesus Cristo. E às vezes nós não nos achegamos a Ele. Nós tentamos correr de um lado para o outro, nos desesperamos muitas vezes e, entre aspas, com aquele ditado que fala, nós sofremos à toa, né? E, na verdade, às vezes Deus está olhando e fala assim, poxa, é tão simples, né? Basta pedir a mim, mas a gente não pede, a gente não confia. E retornando à ideia de que este livro é uma aula sobre prática de fé, eu me pergunto onde está a minha fé, às vezes.
E a Bíblia fala, continuando no texto então, de que enquanto Jesus ainda falava, chegou os empregados de Jairo e disse que a filha dele havia morrido e que ele parasse de atormentar o mestre. E isso foi um segundo ponto de que me chamou a atenção, porque às vezes quando nós oramos, quando nós entregamos e quando nós nos colocamos à disposição de Jesus, e quando a gente começa a exercer a nossa fé, digamos assim, nós achamos que a partir dali tudo vai melhorar e de que não vai acontecer mais nenhum problema, de que as coisas vão simplesmente dar certo, né? Mas olha só o que aconteceu com Jairo. Jairo, ele, com fé, em um ato de fé, foi até Jesus pedindo socorro. E Jesus o ouve e está indo para a casa dele junto de Jairo. E no meio do caminho chega uma notícia dessa, de que a filha dele havia morrido. E, sabe, eu fiquei pensando, é claro que eu não consigo ter nem um pouco da noção do que seja isso, mas eu fiquei pensando como ficou a cabeça de Jairo naquele momento. Porque ele havia depositado toda a confiança dele em Jesus, ele tinha pedido para ele curar a sua filha, e do nada chega a notícia de que a filha dele havia falecido. Ou seja, em termos práticos, se nós formos pensar, eu acredito que na cabeça dele, naquele momento ali, meio que acabou. Talvez eu, no lugar dele, pensasse, poxa, realmente acabou, não tem mais esperança, ela faleceu. Só que Jesus olha para ele e fala para que ele não tivesse medo, mas que ele tivesse fé. E eu deixo uma pergunta para a igreja nesse momento. Se você estivesse no lugar de Jairo, nesse momento aqui, o que você faria? Você teria fé? Você iria continuar crendo, mesmo recebendo uma notícia dessa? Porque às vezes eu me pego desistindo por coisas muito menores. Muito menores. E às vezes a gente, vou falar de mim agora, né? Às vezes eu coloco a minha confiança em Deus, eu coloco o controle na mão dele, e parece que quando surge uma adversidade no meio do caminho, eu falo assim, putz, não está saindo do jeito que eu pensei, eu vou lá e tomo o controle de novo. Se Jairo tivesse feito isso, nesse momento, o milagre de Jesus na casa dele não teria acontecido. Mas eu acho muito interessante que, na verdade, bom, não temos muitos detalhes, mas eu acredito que Jairo, óbvio que sentiu, né, uma notícia dessa não é fácil, mas ele permaneceu na fé dele, ele permaneceu crendo que Jesus tinha todo o controle nas mãos dele. E se Jesus, o próprio Jesus, estava falando para ele assim, olha, não tema, mas tenha fé, pô, quem sou eu para duvidar? Não é? Mas isso é uma pergunta muito séria. Porque às vezes nós deixamos o controle na mão de Jesus em áreas da nossa vida que quando acontece alguma coisa, nós esquecemos de quem está no controle. E daí nós tentamos correr atrás, nós tentamos, sei lá, a gente se desespera. A gente acha que é impossível. E, vamos lá, perante os olhos humanos, nesse caso de Jairo, realmente era impossível. Para nós, mas para Jesus não era nada impossível. E, continuando, Jairo prossegue para sua casa, a Bíblia fala junto com Jesus,
E quando ele chega lá, as pessoas estão todas desesperadas. E talvez até fosse um lugar onde nós nos encontrássemos em uma situação dessa, desesperados. E Jesus até pergunta o porquê as pessoas estão desesperadas, como se fosse algo muito simples, né? E ele fala que ela apenas dormia. E depois disso, o milagre acontece. E a menina se levanta, a menina acorda. E Jesus foi trabalhando no meu coração, o Espírito Santo foi falando comigo, e ele me fez uma pergunta que foi a seguinte: aonde você acha que o milagre de Jairo começou? Aonde você acha que o milagre da mulher de fluxo de sangue começou? Se você simplesmente ler o texto, é fácil dizer que o milagre da mulher do fluxo de sangue chegou quando ela tocou nas vestes de Jesus, e é fácil dizer também que o milagre chegou na casa de Jairo a partir do momento que Jesus entrou lá e tocou na menina, né? Mas na verdade não é muito bem assim. O milagre de Jairo e de sua casa já era dele a partir do momento que ele exerceu a fé e foi até Jesus. O milagre de Jairo naquele momento já era dele. A vitória já era dele. Bastava que ele permanecesse na fé para que esse milagre, essa bênção simplesmente acontecesse dentro do lar dele. Idem acontece também a mulher do fluxo de sangue. O milagre já era dela a partir do momento que ela creu e teve fé, que simplesmente ao tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. O milagre já estava com ela desde o princípio quando ela creu, mas o milagre só, digamos assim, veio à tona a partir do momento que ela permaneceu na fé dela. A partir do momento que o ato de fé dela foi levado até o fim. E às vezes eu paro e penso que, puxa, podemos ter tantas bênçãos paradas na nossa vida, tantas respostas que estão simplesmente paradas porque nós não exercemos a nossa fé. Eu falei que esse texto ele é uma aula de fé na prática. Como eu disse, nós sabemos o que é fé na teoria, mas quando a coisa realmente começa a apertar, será que a nossa fé tem sido suficiente para nós permanecermos nela? Porque tanto a mulher do fluxo de sangue quanto o Jairo e dezenas de outros exemplos que nós temos na Bíblia, essas pessoas não teriam alcançado, ou melhor dizendo, a bênção não teria alcançado estas pessoas se elas não tivessem permanecido na fé. A título de exemplo, esses dois, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Se Jairo, naquele momento que recebeu a notícia que a filha dele havia falecido, se ele simplesmente tivesse parado, ou se ele tivesse se o medo dele fosse maior que a fé dele naquele momento, e a bênção não teria acontecido na casa dele. Idem a mulher do fluxo de sangue. A bênção é a cura que ela esperava, não teria acontecido. E isso às vezes acontece na nossa vida. Às vezes a bênção está ali, mas nós não recebemos a bênção porque nos falta fé, nos falta crer, nos falta confiar. Como eu disse lá no começo, a gente começa a correr de um lado para o outro, se debatendo e com medo, essa é a palavra, com medo, e acabamos por não receber a bênção. E esses dias eu estava fazendo o meu devocional e Deus me trouxe um texto, um versículo que falava a respeito de algo que eu achava que fosse até um ditado popular, por assim dizer. Mas quando eu li, eu percebi que estava na Bíblia, daí eu falei assim, nossa, o negócio é realmente sério.
Esse texto está lá em Eclesiastes 7, versículo 29, e fala assim: tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Vou repetir. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Dependendo da versão que você for ler, vai estar um pouquinho diferente, mas a moral é a mesma. É o famoso, é simples, mas é a gente que complica. E quando eu li isso, eu falei assim, nossa, não é um ditado popular, é um ensinamento que está aqui na Bíblia. E, sabe, às vezes é muito simples. Deus só quer que nós nos acheguemos a Ele, entreguemos todo o controle na mão dEle e fale aqui, Senhor, eu confio em Ti, faz o Teu milagre. Às vezes é muito simples, assim como está escrito nessa palavra, só que nós simplesmente complicamos tudo. Mas lembrando que entregar o controle na mão de Jesus não é simplesmente fazer nada, nós temos que permanecer na fé, assim como Jairo fez. Assim como a mulher de fluxo de sangue fez. Nós temos que permanecer, a partir deste momento em que nós permanecemos na fé, as coisas, a bênção acontece, o milagre é manifesto. E há um tempo atrás, eu não vou saber exatamente quando, já faz algum tempo, eu tive uma experiência que eu sempre ouvi, acho que todos ouvimos, de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva, e ela fala conosco. E eu creio nisso. E eu fui fazer não sei se experimento eu posso chamar assim, mas os meus devocionais, ao invés de ler um texto ou um capítulo todo, enfim, eu passei a ler somente um versículo e eu meditava em cima deste versículo. Porque eu criei naquele momento em que um versículo era capaz de falar comigo. E realmente aconteceu. E Deus falava comigo, tipo assim, parecia que eu lia um versículo de, não sei, 3 linhas e Deus falava um monte. Eu achei isso muito legal. Mas o que eu achei mais impressionante foi quando eu cheguei nas partes em que Jesus falava alguma coisa na Bíblia. Porque quando eu lia somente aquele versículo que Jesus estava falando, parecia que Jesus estava falando diretamente comigo. E eu sempre tive uma visão, digamos assim, de que quando eu lia um texto na Bíblia, né, eu imaginava Jesus falando com alguém e dali eu tirava os ensinamentos. Por exemplo, Jesus falando com Jairo, para que ele não tivesse medo, mas para que ele tivesse fé. Então eu imaginava Jesus falando com Jairo, e aquela palavra era direcionada para Jairo. Só que nessa experiência que eu tive, parecia não, Jesus estava falando comigo. Não tinha um terceiro na história. Era Jesus falando comigo, através da palavra. E daí Jesus falou comigo, o Espírito Santo me revelou que quando Jesus fala na Bíblia, ele não está falando para alguém, ele está falando para mim. Ou seja, quando você lê a Bíblia, Jesus está falando para você. E nesse texto, Jesus fala para você não ter medo, mas para você ter fé. Amém? E sabe, o que significa isso para vocês? Algumas pessoas olham e falam, é um livro. Até porque está apagado a capa. Mas algumas pessoas olham e falam, é uma Bíblia. Outros olham e falam, é a palavra de Deus. E, na verdade, todas essas pessoas estão certas. Qualquer resposta que você der está certa. Porque depende do que você faz com ela. Eu já vi algumas pessoas que leem livros específicos da Bíblia para tirar alguns ensinamentos, mas não necessariamente são cristãs. Não necessariamente exercem aquilo que está escrito aqui. Exemplo, alguém que lê Provérbios simplesmente para tirar os ensinamentos que estão naquele livro, eu já vi. Algumas pessoas leem a Bíblia como um artefato histórico. Acontece também. Mas existem as pessoas que leem a Bíblia para receber os ensinamentos do Pai, que meditam na Bíblia para que sejam fortalecidos no Espírito
E a partir desse momento, a palavra de Deus exerce a sua função, que é ser palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? E sabe, o Roberto falou aqui no início sobre se imaginar num lugar escuro e ver uma luz. Tem uma historinha que exemplifica muita coisa para mim, assim. Eu já falei ela aqui algumas vezes, mas eu vou tornar a repetir. Diz a história que a rainha mariposa chamou 3 mariposas para que elas descobrissem o segredo da luz, porque as mariposas são atraídas pela luz e ficavam voando em volta dela. E a rainha ordena para que essas 3 mariposas vão até a luz e descubram o segredo da luz. Depois de algumas horas, 2 mariposas voltam. E a rainha pergunta: e aí, o que vocês descobriram? Uma delas fala assim: rainha, eu cheguei tão perto da luz que eu queimei a ponta das minhas asas. Eu não consigo voar muito bem mais, mas eu ainda não descobri o segredo da luz. A segunda diz: rainha, eu cheguei tão perto da luz que eu fiquei cega dos 2 olhos, mas eu ainda não descobri o segredo da luz. E ela dá falta da terceira mariposa. Então ela pergunta para as outras 2, onde está a terceira? E ambas respondem de que a terceira chegou tão perto da luz que se queimou por inteiro e morreu. Aí a rainha responde que somente essa terceira, que realmente descobriu o segredo da luz. Sabe, às vezes, para ter fé, para exercer a nossa fé, nós vamos ter que negar a nós mesmos. E nós temos que morrer todos os dias para que o Espírito Santo de Deus flua através de nós. E se nós não permitirmos morrer diante da luz para conhecer os seus segredos, nós nunca alcançaremos isso. Amém? Convido os irmãos a estarem abaixando a sua cabeça, o Ministério de Louvor para estar tocando uma canção. Convido os irmãos a estarem entrando em oração e meditando. Amém? Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Senhor Deus, ó Pai, nós nos entregamos diante de Tua presença. Deus, completamente desarmados, assim como Jairo fez. Deus, nós entregamos tudo, ó Pai, na Tua presença. Pai, pedimos que o Senhor venha estar tomando conta e que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu milagre, com as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Pai, que cada dia mais a nossa fé seja fortalecida e que nós venhamos entender que não é pelo poder das nossas mãos, mas sim através do Teu Santo Espírito, Jesus. Pai, que nós nunca venhamos nos desviar, ó Pai, dos caminhos do Senhor e não venhamos, ó Deus, deixar a nossa fé. Que nós nunca venhamos, ó Deus, deixar que os nossos medos sejam maiores que a confiança que nós temos em Cristo. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha estar tomando todo o controle das nossas vidas em Tuas mãos. E que dela, ó Pai, esse controle, que nós não venhamos pegar de volta, mas que seja o Senhor nos guiando, ó Pai, e provendo todas as coisas. Pai, que nós venhamos entender que as adversidades são nada perante o Teu poder, que para nós, por mais que as coisas pareçam impossíveis, para o Senhor não são. E assim, ó Pai, nós cremos, assim nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, e que cada dia mais nós venhamos entender, Deus, a grandiosidade do Senhor, Pai, o amor pelo que o Senhor tem por nós, e que nós venhamos permanecer na fé, e que nós nunca venhamos duvidar daquele, ó Pai, que está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a pastora para estar fazendo a oração final. Paz para todos e todas. Vocês não sabem como é bom sentar este culto, na sua própria igreja, inclusive. Eu sou fã dessa igreja, né? E é muito bom ter vocês aqui. É muito bom ouvir a palavra do Pedro, edificando as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Pedro. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós só temos que lhe agradecer. Mesmo, Pai, queremos te agradecer. Nosso coração se enche de gratidão por ver aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, pela Tua palavra que é viva, que nos ensina todo dia. Obrigada, Senhor, pelas experiências que são repartidas conosco, que alimentam a nossa fé. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E agora, Pai, leva-nos aos nossos lares, fortalecidos na fé. Senhor, que nós possamos ter uma semana nos lembrando todo o tempo desta palavra. Não tenha medo, apenas creia. Que essa palavra fique realmente no nosso coração, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. Que o Senhor alimente todos os dias a nossa fé com essa palavra. Obrigada, Pai, muito obrigada. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.